Desculpe, eu falei um besteira. x3 menos 4x é x vezes x2 menos 4. Então, é menos 2 sobre raiz de 3 vezes o quê? Isso aqui ao quadrado menos 4. Mas quanto é que isso aqui é ao quadrado? É 4 sobre 3 menos 4. Então, isso aqui dá menos 2 sobre raiz de 3 vezes 4 sobre 3 menos 4. Dá menos 8 sobre 3, né? Dá menos 8 sobre 3, que dá 4. Dá 16 sobre 3 raiz de 3. Tem que dar 16 sobre 3 raiz de 3. E agora o outro. A 16 sobre 3 raiz de 3. Eu falei 3 raiz de 3, escrevi de botar o... Esqueci de botar o 3. E... Vamos lá. Então vamos. Então, como? F de 2 é 0, F de menos 2 é 0, F de menos 2 sobre raiz de 3. E F de quê? De 2 sobre raiz de 3. É igual a quem, hein? Quem é F de 2 sobre raiz de 3? Aí é a mesma coisa. F de x é x vezes x2 menos 4. Então, isso aqui é 2 sobre raiz de 3, vezes quem? O quadrado de 2 sobre raiz de 3, que dá 4 terços, menos 4. Então, isso dá 2 sobre raiz de 3 vezes menos 8 terços, não é isso? Menos 8 terços, que dá quanto? Dá 16 sobre 3 raiz de 3. Ah, dá negativo, dá negativo. Menos 16 sobre 3. Então, como tem isso, como eu tenho isso, tem-se que, para não ficar nenhuma dúvida, quem é o máximo? Quem é o máximo? Quem é o máximo? F de menos 2 sobre raiz de 3. F de menos 2 sobre raiz de 3. É o máximo. É o máximo. E F de quem? 2 sobre raiz de 3. Porque o maior dos valores é o máximo. Qual é o maior dos valores? Qual é? O maior dos valores é F de menos 2 sobre raiz de 3, que dá 16 sobre 3 raiz de 3. Então, esse aqui é o máximo, e F de 2 sobre raiz de 3 é o mínimo de F no intervalo menos 2, 2. Nesse intervalo. Tá? O maior dos valores, aqui tem o máximo. O menos 2 sobre raiz de 3, lembre, é o ponto de máximo. E 2 sobre raiz de 3 é o ponto de mínimo. Tá aí. Tá? Então, você quer achar ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função no intervalo fechado, qual é o procedimento? Calcula os pontos críticos da função. Encontra os pontos críticos da função no interior do intervalo, calcula o valor da função nesses pontos críticos, calcula o valor da função nos
extremos. O maior dos valores é o máximo da função no intervalo fechado e o menor dos valores é o mínimo da função nesse intervalo fechado. Entendido? Tá? Então você já tem uma aplicação para achar um modo de achar máximo e mínimo de uma função contínua no intervalo que é fechado. Ok? Né? Agora vamos ver um outro conceito. Deixa eu ver aqui o que é que tem agora. É o teorema de Rowley. Então, deixa eu apagar aqui. Teorema de Rowley. Teorema. Sejam A e B reais com A menor que B e F uma função. Se a função f ela é contínua no intervalo fechado AB. A função f é diferenciável no intervalo aberto AB. E o valor f de A é igual ao valor f de B. Então, existe o número real C no meio do intervalo aberto AB, quer dizer, no intervalo aberto AB, basta dizer isso, existe um C no intervalo aberto AB, tal que a derivada da f em C é igual a
Zero. Tá? Então esse é um teorema. Se eu esboço, prova. Destacar aqui. Teorema. Tá? Esse é um resultado bem intuitivo. Ó, ele, de certo modo, não. Ele usa o teorema do valor extremo. Vou desenhar as hipóteses. Entendo o que significa desenhar as hipóteses. Olha aqui, ó. Você tem A, você tem B, F de A igual a quem? A F de B, certo? Mesma altura. Aí supõe que a função faça isso. Ele tem máximo e tem mínimo, não tem? Tem máximo e tem mínimo? Se tem máximo e tem mínimo, pense o seguinte, você está com uma reta aqui por cima que não toca o gráfico, porque ela tem máximo. Aí admita que seja possível baixar essa reta paralelamente. Uma reta paralela ao eixo das abscissas. Aí vai baixando essa reta. Chega uma hora que a reta vai fazer o quê? Tocar o gráfico. E ela toca tangenciando. Quando ela toca tangenciando. E se ela é tangente, o seu coeficiente é tangente e a função seno diferenciável tem reta tangente, mas quando toca tangenciando, ela é a tangente, tá? E aí a derivada aqui é zero, nesse ponto, tá certo? Então isso é o incentivo para esse teorema, isso é a intuição, tá? Isso é a provocação para esse resultado, mas dá para demonstrar isso é bem simples a demonstração, tá? Porque é o seguinte, ó. Tá? Ó. Vamos lá. Admita as hipóteses, para não ter que repetir tudo aqui. Admita as hipóteses. Vamos usar a primeira delas. Vamos usar a primeira hipótese. Então, pela primeira hipótese, qual é a primeira hipótese? A F é contínua no intervalo fechado. Ora, se a F é contínua no intervalo fechado, ela possui máximo e mínimo nesse intervalo fechado. Então, daí, da primeira hipótese, da primeira das hipóteses, você tem o quê? Que existem o quê? P e Q. Existem, vou colocar assim. Daí existem. E você vê que a demonstração é rápida. Daqui existem dois pontos P e Q pertencentes ao intervalo aberto, ao intervalo fechado AB, tais que o P é o ponto de máximo, é o ponto não, o P, porque ponto de máximo não necessariamente tem só um, né? Tal que P é ponto de máximo e P é ponto de mínimo e Q é ponto de máximo. Vamos pensar assim, ou seja, tais que F de P é menor que ou igual a F de X, que é menor que ou igual a
f de Q, qualquer que seja o x, qualquer que seja o x, pertencente a B. Tá? Ou seja, P é ponto de máximo ou P é ponto de mínimo. Há duas possibilidades somente. Ó. Diante disso, há duas possibilidades. Diante disso, vou colocar assim. Tá certo? Assim, ó, diante disso aqui, tá? Há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades. Há duas possibilidades somente. Só tenho duas possibilidades a analisar. Quais são? F de P é igual a F de Q, ou seja, o máximo é igual ao mínimo, ou o máximo é menor que o mínimo. Eu não posso ter o máximo, tá certo? Menor que o mínimo, posso? Ou o mínimo menor que o máximo. Eu disse o máximo, né? Eu posso ter o máximo igual ao o mínimo igual ao máximo, ou o mínimo menor que o máximo. Eu não posso ter o mínimo maior que o máximo. Posso? Não, não posso. F de quê? F de quê? Que é o mínimo menor que o máximo. Então vamos analisar os dois casos. No caso em que F de P é igual a F de Q, você tem o seguinte. Tem-se que a F é... A função F é constante. Porque se o máximo é igual ao mínimo, tá? F de x é igual a F de P para todo x no intervalo fechado a B. Então, tem-se F, o quê? Constante. Constante no intervalo fechado. Mas se é constante no intervalo fechado, é constante no intervalo aberto. Agora lembre-se, tá? Lembre. A F é diferenciável no aberto. A constante é diferenciável no aberto. E as duas coincidem. As duas têm a mesma derivada, né? E qual é a derivada? Zero. Daí, F' de x é igual a zero. Vou colocar assim que fica mais enfático, tá? Tem F constante em AB. E, assim, F' de x é igual a zero. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo aberto AB. Mas eu não quero demonstrar que existe um x, um c no intervalo aberto AB, tal que F de C é zero. Então, no caso em que F de A é igual a B, isso aqui ocorre em todo x do intervalo aberto AB. Falta analisar o outro caso. Qual é? No caso em que F de P é menor que F de Q. Esse é simples, porque você observa o seguinte, ó. No caso em que F de P é menor que F de Q, tem-se o seguinte. Eu não posso, veja, nesse caso aqui,
Eu não posso ter P sendo um extremo e Q sendo o outro extremo. Porque se P e Q são extremos, F de P é igual a F de Q. Mas eu não estou analisando isso. Eu estou analisando esse caso. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte. O P pertence a AB, aberto. O P está no meio do intervalo. Porque o P e Q estão no intervalo fechado. Mas nesse caso aqui, o P não pode ser extremo e o Q também ser extremo. Então, um dos dois não pode ser extremo, ou seja, P pertence ao interior do intervalo ou Q pertence